Queridos, boa noite! Como eu mandei hoje cedo, né, pra gente estar compartilhando aqui a nossa devocional hoje, até às 11h59, porque não teríamos lâmina, né, hoje célula, semana passada não tivemos, mas a gente teve um período de oração que foi maravilhoso, antes de atalaias, né, e foi muito importante, né, o momento que a gente teve, falou aos nossos corações, né, de quem participou. E também os que estiveram, né, no congresso esse final de semana, a gente viu tanto que Jesus falou, né, no nosso coração, tem trabalhado nas nossas vidas. E eu quero deixar aqui para vocês algo que hoje fez parte de manhã da devocional, mas também é algo que Deus tem ministrado no meu coração nessas últimas semanas. E eu quero ler um texto aqui para vocês. Que daí eu já estava meditando sobre isso, sabe? E daí na devocional eu li esse texto e algo que Deus está falando muito comigo. Em Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 10, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E o que eu tô meditando muito, né? Que a gente colhe, né? Aqui tá dizendo, do versículo 7, né? Fala que não deixe enganar, né? Que de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E assim, não é um castigo de Deus, né? Quando a gente passa por situações que é luta, é desespero, né? Todo mundo vai passar. Porém, existe uma colheita. E a gente planta todos os dias. Se a gente plantar obediência, a gente vai colher os frutos da obediência. E se a gente plantar desobediência, a gente colhe os frutos aí da desobediência. E aí quando fala que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E é muito profundo, gente. Nessa palavra, eu acho que depois que vocês assistirem aqui, se vocês quiserem que eu fique nela, posto mais uns vídeos aqui na célula, vou falar mais sobre ela, que dá para falar muita coisa aqui, porque a semente que você planta hoje, se você desobedece, no sentido assim do pecado, sabe? Que eu tenho meditado. E daí você plantou aquilo, você vai colher. Mesmo que você, né, Deus perdoa, Deus não vai ficar te julgando, te apontando, não. Porque quem julga, né, é o inimigo, quem aponta é o diabo, fica te acusando, né? Mas ele vai jogar no mar do esquecimento. Mas foi uma semente plantada e daí vai crescer aquele fruto. As consequências, né, vão acontecer. E quando a gente também planta a obediência, ai, tá difícil, meu Deus do céu, eu faço sempre coisa certa, nunca acontece nada, ai, não acontece logo na minha vida, né, a provisão, o milagre. Mas aquela semente também vai crescer e vai acontecer, né? No tempo de Deus. Então, o que a gente faz nesse processo? A gente continua orando,
A gente continua cuidando dessa sementinha, né? Sem desanimar, que depois fala aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Versículo 9. Gente, vai existir muitos momentos aí para você vacilar, para você tropeçar, para você querer desistir, para você falar, Jesus, ó, tô aqui firmão, não tá acontecendo nada, então chega. Tipo, não quero mais esperar, né? Eu vou fazer do meu jeito, vou pecar, vou fazer desse jeito mesmo, porque não tá acontecendo. E aí você mata, né? Aquela semente que já estava germinando, que ela já tá crescendo. Então, a minha palavra hoje aqui no compartilhar, que já ficou um vídeo grandinho, é que nós escolhemos, né, a semente que a gente vai plantar. Se é uma semente de obediência, crendo, tendo esperança e fé de que Jesus ele vai cumprir, né? Porque ele já prometeu. Ou se a gente vai chutar o balde, cansou e vai plantar sementes de desobediência, né? De pecado e se afastando de Deus. E daí a gente vai colher também, né? O fruto da desobediência. Então, escolha hoje o fruto que você quer plantar. Então, que essa palavra fique no seu coração e que Deus ministre muito mais através dela. Medite, né, nessa palavra. Foi Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 10. E fica firme. A minha palavra é que você colha os frutos da obediência. Então, esse é o desejo do meu coração e que você não canse, né? Porque no tempo certo vai acontecer. Amém? Um beijo, amo vocês.